Não sei se as funções estão entrando, elas aparecem aqui do lado. Mas por que eu não estou vendo aqui? Ah, aqui na lista. Foca nisso, né? Boa noite, boa noite. Como essa câmera tivesse virada alguma coisa. Acho que é a câmera aqui. Não, mas aqui não. Boa noite, pessoal. Alguns se conectando aí pelo Insta, alguns pelo Face. Vamos dar uns minutinhos. Agora tá assim. Angeles. Boa noite, Rodrigo. Valênio, Ladinha, enfim. Muitas pessoas que eu conheço, outras conhecerei agora. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Seria bom se eu pudesse ver todos vocês presencialmente. Ao mesmo tempo, assim também está vindo de qualquer forma. A gente pode ir começando, né, respeitando aos que chegaram aí no horário. Tentar fazer aqui alguns acordos iniciais. Farei meu melhor para que a gente possa terminar em meia hora, 40 minutos. Tentarei também acompanhar aqui as perguntas, os comentários, embora não é muita informação, e a ideia é tentar ser o mais eficiente possível. Se passar alguma coisa, no final a gente volta, abre para as perguntas, e vamos ter toda a chance aí de poder conversar, tá? Aqui acho que é só o início das nossas conversas que ficarão nas próximas semanas. Queria aproveitar por enquanto o pessoal está chegando, né? Trouxe aqui uma colinha, porque é tanta informação, e a forma de ser o mais eficiente possível para vocês. Estou aqui com o meu computador também com alguns cases que eu vou apresentar. A gente vai conversando aqui. Queria fazer um acordo com vocês também, né? Um dos valores da Iluminata é leve e divertido. Eu queria convidá-los, a partir de agora, a participar dessa apresentação, dessa live, de forma leve e divertida. Tenho certeza que terão diversas coisas novas que serão apresentadas. É um convite que eu faço a vocês e, ao mesmo tempo, a mim mesmo. Tentarei aproveitar ao máximo, ao final desses 30, 40 minutos, estar me sentindo bem, estar sentindo que eu pude contribuir com algumas empresas, com algumas pessoas. E esse é o convite. Tudo bem? Eu acho que, para resumir bastante, e depois claro, a gente pode falar mais sobre tudo isso, né? A Iluminata é uma escola de transformação. Transformação é tudo aquilo que você altera, deixa de... Né? Não consegue voltar a ser lagarto. Uma vez borboleta, sempre borboleta. É isso que a Iluminata faz. Trabalha com processos que envolvem a transformação no nível de identidade, valores e crenças, seja qual for o trabalho dela. Por meio do autoconhecimento, por meio da elevação da consciência. E acho que a Iluminata foi muito conhecida por anos pelas formações, né? Seja as formações de coaching, formações de Enneagrama, hipnose, PNL e tantas outras. E há alguns anos a Iluminata começa a focar cada vez mais no corporativo. Muito simples. Diretores, presidentes de organizações iam lá no Chantal fazer as nossas formações e falavam, isso aqui é lindo demais, eu quero muito levar para a minha organização.
e isso começa há uns 5 anos atrás, a gente focar mais nas organizações, e fazem 2 anos e meio que o foco da Eliminata cada vez mais é a transformação de pessoas, líderes e organizações. Tá? Então, a Eliminata tem tanto as suas formações, que eu já comentei, e tem os trabalhos do corporativo, que envolve um pouco do trabalhos voltados para a cultura, trabalhos voltados para a conexão com um propósito, uma missão, uma visão, muitos trabalhos relacionados à liderança, e tem todo o outro lado do ser humano, né, que é onde envolve mais a parte de RH, onde tem toda a parte de ciclo de gestão de pessoas, parte da conversa aqui de hoje, onde seja universidades corporativas, academias, treinamentos, ou a transformação de todo um RH, que é inclusive o case de hoje que a gente vai falar. Então essa, uma forma muito resumida, é mais sobre Eliminata, mas a gente pode falar mais sobre isso depois, com certeza, né? Muito bem. Qual que é o objetivo aqui de hoje, né? Eu tentar trazer de uma forma simples, clara e objetiva o que os RHs têm feito hoje em dia e como que isso pode trazer resultado para as organizações. Qual que é o papel desse RH? Para que eu possa falar disso, eu vou tentar trazer numa contextualização aí de 2, 3 minutos, o famoso novo mundo, o que está acontecendo nesse mundo, nessa indústria 4.0, né? Acho que muitos de nós, principalmente aqueles que trabalham com RH, bastante acostumado a falar do mundo VUCA, né, então não vou me repetir muito, mas nada mais é do que esse mundo incerto, ambíguo, super, ultra, mega complexo, muito difícil conseguir fazer planejamentos de longo prazo. É um mundo cada vez mais veloz, mais acelerado, onde as pessoas se perdem muito tempo, né? Se perdem muitas vezes, inclusive, em qual é o seu papel, o que eu deveria estar fazendo. Podemos também dizer o mundo digital, / tecnologia, né? O digital chegou de uma forma muito agressiva, né? E muito mais do que as pessoas pensam, que digital é pura e simplesmente tecnologia, apps, né? Softwares. Não, o digital é um mindset, é uma nova forma de se pensar, uma nova forma de se estruturar e de se organizar. Isso muda toda a forma de negócio, inclusive, de uma organização, né? Falando bastante no mundo exponencial, cada vez mais a internet entrando, a internet das coisas, entrando no meio do negócio, entrando no meio do resultado. E você vai misturando tudo isso, né, com tecnologia também, impressoras 3D imprimindo sapatos e bolsas, impressoras 3D imprimindo prédios, né, impressoras 3D imprimindo coração, e para poder fazer implantes para um ser humano. Então, é tudo isso que é esse novo mundo, né? Isso não vai acontecer lá na frente, isso já está acontecendo agora. Carros autônomos, né? Na Califórnia, mais de 1000 carros já andam sem ninguém dirigindo. Isso impacta todo um setor gigantesco que a gente vai falar em um outro momento, né? A gente vai ter uma live para falar só sobre esse novo mundo, o novo líder. Hoje é o novo mundo e o papel do RH, né? Então, olhando tudo isso, cada vez num processo realmente onde a gente não tem controle de mais nada, né? E não sabe muitas vezes o que vai acontecer no dia. Como que a gente ainda continua mantendo as pessoas conectadas às organizações? Como que eu faço o profissional querer trabalhar naquilo e entregar o que tem que entregar, né? E apesar disso tudo, né, de a gente ter todas essas tecnologias, seja para drones que entregam as nossas compras, seja para carros autônomos, seja para impressões 3D de prédios, e tantas outras tecnologias, guardar a informação no DNA do ser humano, e tantas outras coisas conhecidas por vocês, apesar disso tudo, nós ainda temos um mundo de fome, um mundo de desabrigados, um mundo de guerras, e o ser humano ainda está olhando muito pouco para isso. Nós não estamos vivendo uma crise religiosa, muito menos financeira, muito menos política. Na opinião minha e da Eliminata, nós vivemos uma crise humanitária. Acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é fazer organizações mais espiritualizadas, trazer um RH mais humanizado. Então, dentro desse contexto todo, qual que é o papel do RH? E é um pouco do case que a gente vai falar agora, que a gente vai trazer aqui agora. Então, o case que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o case da Ponce. Queria aproveitar e agradecer aí o Fernando, que é o presidente da Ponce, que me autorizou a utilizar esse case e mencionar a empresa na nossa live. A Eliane e a Dani, que foram as pessoas que mais participaram aí do projeto pelo lado da Ponce. E do nosso lado, né, Fernanda, Mônica, Selma, Pedro, Vivi, enfim, tantas pessoas que estão entregando projetos lá na Ponce, né. Muito bem. Para que eu possa trazer o case de RH, vou trazer a contextualização, então, da Ponce, e vocês vão ver que as coisas se encaixam. Primeiro, eu trouxe uma contextualização do mundo, de uma forma muito resumida,
e aí a gente olha o que está acontecendo na Ponce. A Ponce é uma empresa finlandesa, está no Brasil há poucos anos, uma empresa que fatura aí centenas de milhões de reais e ainda está num processo de buscar de alcançar os seus resultados desejados. E aí, por sorte, né, ou simplesmente sincronicidade, que é o que nós acreditamos, chega um presidente novo, não novo de casa, porque sempre esteve na Ponce desde o início, mas novo na posição, que é o Fernando, e uma pessoa que decide apostar 100% nas pessoas. Acredita fortemente que o resultado só virá por meio das pessoas. E contrata alguns projetos ao longo dos anos anteriores, né, principalmente 2019, projetos focados para liderança, projetos focados para RH, sempre buscando o autoconhecimento e a elevação da consciência. E aí, em algum momento do final do ano passado, ele decide, junto com a Iluminata, investir num novo RH. A partir do momento que a Ponce ela criou um novo propósito, Brasil, uma nova identidade, quem nós gostaríamos de ser. Esse novo propósito que foi criado junto com a Iluminata muda, inclusive, a forma de pensar, de ganhar dinheiro da Ponce nos próximos 10 anos. Então, a partir do momento que eu tenho algo conectado com um propósito maior do que eu quero ser para as organizações, ou para o mundo, o que eu entrego para o mundo. A partir do momento que eu começo a acordar e despertar as pessoas internas. E agora, como que eu sustento isso? Como que eu ainda vou mais profundo? E aí é onde entra a parte do RH, é aí onde entra todo o nosso projeto, um dos projetos que foram feitos, né? Então, agora entrando um pouco mais no case, como que a gente começa, como que foi feito esse projeto? Primeira parte, teve a parte de diagnóstico. Nós precisávamos conhecer a Ponce profundamente, para que a gente pudesse fazer toda uma alteração em todo o RH. Então, esse processo foi feito primeiro com pesquisas virtuais, e depois a gente partiu para um momento de entrevistas. A gente entrevistou muita gente, pessoal. Entrevistamos cliente, entrevistamos pessoas que já tinham saído, pessoas que estavam saindo, umas que tinham sido demitidas, outras tinham pedido demissão, entrevistamos RH, enfim, entrevistamos uma série de pessoas junto com toda a parte virtual que a gente fez de questionário, e aqui a Iluminata entra profundamente, mesmo falando de RH, o que estava no meio dessas entrevistas e dessas pesquisas, né? Nós precisávamos entrar profundamente na parte de negócio. Então a gente foi entender qual que é o core business da Ponce, qual que é o posicionamento estratégico que ela tem, qual que são a segmentação dela, qual a core competence. Nós vamos falar de propósito, vamos falar o que ela entrega para o planeta. Vamos fazer análise de SWOT. Precisou fazer todo um diagnóstico da organização para que eu entendesse quem era o RH nesse papel de hoje e o que eles esperavam. E ao final de todo esse diagnóstico, todas nós nos juntamos e fizemos um trabalho de consolidação e análise daquela informação. E dali saíram 3 principais pontos que a Ponce precisava trabalhar. Eram as 3 diretrizes que a gente precisava para construir todo um novo RH. As 3 diretrizes eram eficiência. A Ponce precisa fortemente trabalhar daqui para frente com eficiência. É por meio da eficiência que ela vai buscar os resultados, vai trazer um faturamento e um lucro para a organização, vai trazer um client experience, vai trazer o cliente e a satisfação do cliente por diversos fatores que foram analisados. Então, um dos pilares era eficiência. Um dos outros pilares era trabalhar a cultura Ponce, o One Ponce. A Ponce, quando ela surge por motivos lindos, por motivos importantíssimos para o planeta. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. A Ponce é uma empresa que trabalha, de uma forma resumida, né, com a fabricação e criação de máquinas, que vão ser utilizadas aí para trabalhar com árvores de reflorestamento, e também trabalha em toda a parte de suporte, manutenção e assistência dessas máquinas, nos grandes clientes do Brasil, aí, como Suzano e tantas outras, né? E assim como no mundo inteiro, né? Então, a gente foi entender essa cultura One Ponce, que lá atrás era fantástica e ao longo do tempo foi se perdendo. E tinha coisas fantásticas ali. Então, era um outro pilar que precisava se trabalhar. E, por último, o terceiro pilar que foi definido foi a humanização. Faça importância nesse momento, nesse mundo que a gente vive, que não dá mais para fazer o que a gente continua fazendo como ser humano, na organização, e a gente acreditava fortemente que era por meio das pessoas que a gente ia transformar a organização e o planeta. Então, foi traçado esse pilar de humanização. Então, com esses 3 pilares, eficiência, humanização e a cultura, que era o One Ponce, nós deveríamos reconstruir todo um RH. E foi o que nós fizemos. Com todas as informações pesquisadas, tem algumas perguntas que a gente gosta de fazer, que elas são muito importantes, vocês podem fazer, inclusive, na empresa de vocês.
Uma delas a gente pergunta, né, inclusive fazendo ponte ao futuro, ou até uma projeção, né? Se você virou o presidente da organização, quais seriam as 3 primeiras coisas que você faria? Uma outra pergunta, o que você mais gosta, o que você menos gosta? E tem algumas perguntas que por trás dessas perguntas nós sabemos que tem muito conhecimento e técnicas para chegar nas respostas que a gente quer. Então, após ter mapeado tudo isso, conversado com diversas pessoas, conversamos com clientes e tudo mais, chegamos a esses 3 indicadores. Era hora de sentar e desenhar um novo RH. Um novo RH que entregasse esses 3 pontos. Era fundamental que o RH esteja diretamente relacionado à eficiência, à cultura e à humanização. E não ter um papel, não. Ele estar diretamente ligado ao resultado da organização. Então aqui, vou passar aqui para alguns pontos, né? O primeiro ponto que a gente fez foi desenhar. E a gente utilizou para desenhar esse novo processo do RH, alguns de vocês devem conhecer, a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, que é uma das jornadas mais lindas, magníficas que a gente conhece. A Illuminata pegou a Jornada do Herói, junto até com a própria jornada ali dos processos de Enneagrama de Gurdjieff, uma mistura ali meio maluca, que a gente às vezes não sabe muito bem o que vai sair, no final sai uma coisa linda, maravilhosa, saiu a jornada deles. Então tudo começou com o início da jornada. O que é o início da jornada? Recrutamento de seleção, employer branding, dentro das organizações que vocês conhecem. Depois veio a parte do acolhimento dentro da jornada. O que é o acolhimento? É o onboard. O ser humano, cada vez mais, tem que olhar para as pessoas que são contratadas com um acolhimento. Elas que estão chegando totalmente perdidas. Percebam, pessoal, que desde o início do desenho da jornada, a gente já começa a humanizar as coisas. Até pelos nomes das fases, ou das etapas, ou das sub-áreas que virariam. Depois disso vem a gestão do ser. É uma área, que é a parte de gestão de RH que a gente tem muito, talent management. A gente chama aqui de gestão do ser. Onde vai entrar? Planejamento de pessoal, avaliações, cargos e salários, enfim. Depois vem o desenvolvimento do ser. E aqui a gente chama de ser por causa do ser humano. Muito mais do que o papel que ele exerce ali, a posição do que ele exerce, a Illuminata está preocupada com a pessoa que está atrás, que é o ser humano. Os seres humanos não somos um só, uma única identidade. Podemos ter diversos papéis, mas como ser um só. E é esse olhar. Depois tem a parte do Elixir, que vocês conhecem, que é a parte de recompensas, rewards, recognitions e tudo mais. E por último, fim da jornada, que é a parte de demissões, enfim, né, fechamento do ciclo. Então a gente pega o ciclo de gestão de pessoas da organização e transforma ele já desde o início numa pegada humanizada, trazendo a jornada do herói de forma linda e magnífica, né? E agora eu vou citar para vocês alguns exemplos do que foi feito dentro desse projeto, né? Então, vou começar dando alguns exemplos. Por exemplo, no início da jornada, uma das coisas que fortemente irá acontecer é a parte de recrutamento e seleção, por exemplo, tá? A Illuminata criou um assessment que nós chamamos de QH, que é Quociente Humano. É um assessment que mede o ser humano de forma consciente, né, de forma integral. Ou seja, no momento que você vai contratar o profissional, você tem que ter todas as informações relevantes a ele, não só referentes à competência técnica e de potencial que vem lá da Korn Ferry. Isso é lindo e maravilhoso, gera um inbox, e ainda assim as pessoas não estão entregando o que precisam dentro das organizações ou saindo. Então, esse assessment, a Ponce começa a observar, será que o propósito dessas pessoas estão linkadas com o propósito da organização? Como que os valores e as crenças delas fazem sentido com o da Ponce? Além disso, vai olhar outras coisas, começa a olhar qual que é o grau de consciência desse ser humano, quais são os mecanismos de defesa que essa pessoa vai utilizar aqui dentro, quais são seus maiores medos, quais são suas estratégias. Então, é um mapa completo do ser humano que está sendo contratado ali, muito mais do que o papel que ele vai exercer, de forma que permite, sim, saber se aquela pessoa é mais adequada para a organização, e muitas vezes, mais do que se é adequada ou não, é desde o início, do primeiro dia que ele entra na organização, você já sabe no que ele vai precisar focar e no que ele vai precisar trabalhar. Isso tem tudo a ver com o onboarding, que é o nosso acolhimento, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, isso foi uma das coisas que nós inserimos aí no processo de recrutamento e seleção. Tem outras diversas, tá? Vou mencionar algumas, pessoal, senão não dá tempo, tá? Por exemplo, o processo de recrutamento e seleção vai mudar. A partir de agora, os colaboradores, todos que vão trabalhar com aquela pessoa, eles vão participar ativamente do processo de seleção, praticamente eles que vão escolher. E o líder vem muito mais ali para trazer uma diretriz, para trazer um filtro,
Porque, afinal das contas, quem vai trabalhar com aquela pessoa é a equipe, são os pares. Então, eles estão inseridos no processo. E o líder tem todo um papel de desenvolvimento, de filtro, inclusive, antes das pessoas que estão chegando ali para a equipe, junto com recursos humanos. E aqui, pessoal, tem uma série de coisas de Employer Branding, a área de recursos humanos começa a atrair as pessoas certas. Você começa com um filtro de 10, 15, 20 mil pessoas e chega na liderança as pessoas que já estão muito conectadas com a Ponce e com o que eles estão procurando. E já entrega completo o mapa de transformação daquela pessoa que ela vai ter que passar, a trilha de desenvolvimento dela. Seguindo aqui para a próxima fase do ciclo de gestão de pessoas, o acolhimento. O que a gente sugeriu fortemente que está sendo feito agora? Então, por exemplo, a parte de integração. Primeiro, toda aquela parte de integração mais básica das organizações, que muitas já estão fazendo isso, eu tenho certeza que vocês também, que é apresentar a empresa, falar da história da empresa, dar as boas-vindas, fazer toda a parte de assinatura, enfim, tudo isso já é muito comum e a gente achou melhor trabalhar isso na parte de EAD. Está acabando a bateria do celular. A bateria do seu celular está acabando. Então, o que a gente fez? A gente transformou tudo isso em EAD. A parte da integração e do acolhimento serve para você viver algo com as pessoas. Você acolher elas, acolher os medos delas, integrar elas junto com as outras pessoas. Então, o programa de integração de acolhimento vira vivência. Como que eu insiro essa pessoa dentro da organização o mais rápido possível? E a parte toda padrão das organizações vira tudo esse EAD. Ela recebe um brinde em casa, um convite para já acessar e fazer um EAD em casa, enfim. Depois vem os 90 dias iniciais dessa pessoa. E o mais importante nesse momento é a primeira conversa que ela vai ter com o líder. O líder dela tem em mãos o QH, o assessment que ela fez no início, e naquele momento, juntos, eles já vão fazer os primeiros acordos. De uma forma transparente, verdadeira. Vai se mapear, deixar muito claro que eles são bons, e vai trazer também os pontos que precisam ser trabalhados. E juntos, eles vão decidir ali naquele primeiro momento quais serão as metas para ele. Quais serão as metas daquele colaborador nos primeiros 90 dias. E percebam que a gente está falando de metas de desenvolvimento de pessoas. Metas também de resultados e tudo mais, mas é o primeiro momento que começa uma conversa focada e direcionada por desenvolvimento. Estou dando aqui alguns exemplos, tá, do que estão sendo feitos. Gestão do ser. Dentro da gestão do ser é onde vai entrar... Só um segundo, pessoal, que aqui o Facebook deu uma caída, a gente está só conectando aqui de novo. Tá, vou pedir um segundinho aqui. O celular estava acabando a bateria, como normal acontecer, e aí eu pluguei. Pronto, vamos de volta. Peço desculpas aqui. Então, na parte da gestão do ser, o que a gente fez? A gente mudou toda a forma de fazer essa gestão das pessoas. Para começar, as avaliações de desempenho no mercado, elas deixam de existir da forma que a gente conhece. Nós criamos o que a gente chama de conversas de transformação, que acontecerão 1 ou 2 vezes no ano. O que a conversa de transformação faz? Pega, assim, os resultados de negócio, pega as metas que eles tinham para entregar, tanto de negócio quanto as metas iniciativas que eu vou falar daqui a pouco. Então, pega tudo que existe dentro da organização, num único momento, junta tudo aquilo e tem as conversas de transformação. São conversas onde vai existir um feedback, onde vai existir a criação da trilha de desenvolvimento olhando o próximo ano, tem todas as informações em mão. E a parte de gestão de pessoas, que envolve lá o pipeline de liderança, plano de sucessão, isso acontece de forma inversa. Eu planejo aqui minha empresa próximo 1, 2 e 5 anos, e aí eu faço o processo inverso. Quantos líderes eu vou precisar ter nessa organização? Quantas pessoas eu preciso ter em cada posição? E aí eu vou olhar para o meu banco interno, e aí eu vou olhar para o branding, e fazer todo esse planejamento de gestão de pessoas, de como eu vou atrair, contratar, e o processo vai girando. Tá? Vou seguindo aqui com alguns exemplos a mais, né? Os programas de meta é muito importante ter metas, inclusive, de desenvolvimento, fazem parte das entregas da meta.
E as metas, pessoal, elas são conversadas mensalmente, não é mais uma vez por ano. Mensalmente eu sento e converso, mas não no sentido de cobrar. Eu converso no sentido de acolher, de ver como eu posso apoiar e ajudar ele naquele processo, quais estão sendo as dificuldades, muito mais uma postura líder coach, até mesmo do L3, da liderança situacional, do que de um L2 ou um L1. Eu não sei que seja necessário, mas essa é a postura do novo líder que a gente vai falar em outras conversas, tá? Seguindo um pouco aqui, né, é a parte de gestão do ser ainda, né? A gente pensando naqueles 3 pilares, lembra que tudo isso, pessoal, foi desenhado pensando nos 3 pilares. Um dos pilares é muito forte, era a eficiência. Então, uma das coisas que foi criada é um programa de iniciativas, que algumas empresas já existem, só que a forma que ele é criado é bastante diferente. Então, o conhecimento está na ponta. Nós fomos entrevistar lá no site, eu fui no meio da floresta ver lá as máquinas Harvest e outras máquinas funcionando. Eu fui conversar com as pessoas, a situação delas lá no campo. Depois você tem um outro pessoal, que é o pessoal do site, tem pessoal de segurança, qualidade, planejamento, e aí você tem o pessoal do escritório. São 3 mundos totalmente diferentes. E o pessoal da ponta que conhece o que precisa ser feito. Então, a gente trabalhou muito com programas de iniciativa, onde vai ter, sim, recompensas, reconhecimentos, e as iniciativas serão implementadas e trazidas aí, monitoradas pelo RH. A parte de comunicação interna do RH, por exemplo, nós mudamos para a gestão do conhecimento. E o foco dela muda totalmente de uma área que simplesmente comunica e informa para uma área que é responsável por gerir o conhecimento da organização. A partir do momento que as pessoas saem, aquele conhecimento ficar, a sabedoria ficar disponível dentro da organização. E, principalmente, fazer a informação mover dentro da organização. A gente vê muitas as informações paradas nas áreas como silos. Como que a gente faz isso girar? Como se fosse uma rede, né, uma grande rede de colaboração. Então, uma parte ali do RH que cuida da gestão do conhecimento e faz todo esse processo simplesmente fluir, como se a gente abrisse mão do controle, abrisse mão das paredes e dos silos e isso começasse pura e simplesmente fluir. Vão observando, pessoal, que por trás disso tudo está vindo uma empresa mais humanizada, está vindo uma empresa com foco em eficiência, está vindo uma empresa focada na cultura. São por meio desses pequenos detalhes, né? Costumo dizer que o RH ele tem um trabalho de influenciar as pessoas por meio do invisível. E são parte dessas iniciativas que a gente está falando. Tem outras iniciativas aqui que eu ainda vou comentar com vocês, que são muito relevantes. A gente também criou os influencers da cultura. Ou seja, eu começo a desenhar todo um ciclo de gestão de pessoas nova, é a única forma que eu tenho de sustentar a organização, começo a trabalhar a cultura, e aí eu preciso de pessoas que estão 100% conectadas com essa cultura, acreditam, apoiam e querem fazer a diferença, querem fazer a transformação da organização. E elas vão fazer parte desses influencers da cultura, elas vão ser preparadas para ajudar na transformação da cultura. São os guardiões, os mentores, os anjos, aí que a gente está acostumado com esses termos, né? Nós criamos também, dentro aí do desenvolvimento, já agora olhando para o desenvolvimento do ser humano, saindo de gestão e olhando para o desenvolvimento, parte de conversas corajosas. O quanto a Iluminata tem percebido e tem sido chamada para trabalhar conversas corajosas dentro das organizações. As pessoas não sabem conversar. Elas não conseguem nem perceber as suas necessidades, sequer as necessidades do próximo. O foco das conversas são sempre relacionadas a resultados, sempre relacionados à técnica, sempre relacionados na parte do pipeline e na parte operacional. Muito poucas empresas ou poucos líderes ainda focam no desenvolvimento do ser humano. Esses dias me ligaram de uma empresa querendo trazer a cultura da segurança, porque a segurança, assim como qualidade, assim como a área de inovação, e assim como a área de RH, é sempre lá fora, né? É muito comum escutar trabalhando em multinacionais, né? Falar, não, a qualidade é lá na área de qualidade. Não, isso aqui é com o RH. E as pessoas ainda trazem muito pouco protagonismo para si e assumir, não, a segurança é comigo. Sou eu que vou fazer segurança. Sou eu que vou desenvolver as pessoas. Sou eu que vou transformar a organização. Então, a gente traz um programa de conversas corajosas, pode ser implementado de diversas formas, para que as pessoas conversem o que tem que ser conversado. E essas conversas são tempestivas. Não precisa se esperar um processo de um ano. Isso vai acontecer o tempo todo. Vai se criar uma cultura para isso. E vai ter que se trabalhar confiança, vulnerabilidade, um espaço sem julgamento. Isso é um processo de transformação dentro da organização. Percebam novamente a humanização vindo. Tudo bem? Seguindo aqui com alguns pontos que eu acho bastante relevante, dado até o nosso horário que a gente havia combinado, né? Por exemplo, de dentro de
dentro da parte de conhecimento funcional, gestão do conhecimento funcional, né? Nós estamos criando aqui, por exemplo, eu lembro quando eu conversava com a Patrícia, na época que ela era ainda da União, do Açúcar União, né? Ou da Promon, que tinha os nomes Mastigando Ideias, no Canadá chamavam-se Lunch and Learns. Então, começar a trabalhar outros momentos onde as pessoas possam trocar ideias, possam conversar. Isso lá dentro dos sites, não é só no administrativo, né? Entrando um pouco no Elixir, eu acho que tem alguns pontos bastante importantes, né? Não vou entrar muito na parte de recompensas, isso também foi trabalhado, parte de benefícios, a gente escutou o que eles queriam e estamos trabalhando isso tem que ser muito dinâmico, né? Mas dentro da parte de reconhecimento, tem dois programas muito interessantes que foram criados e vão ser implementados. E aqui, pessoal, de verdade, talvez seja um dos maiores diferenciais para trabalhar o invisível do RH que eu comentei, né? Como que o RH trabalha esse invisível? Então, um dos programas foi o programa de pontos, tá? O nome pode ser qualquer outro. O que é o programa de pontos? Os colaboradores começarão a ganhar, de alguma forma, esses pontos que está sendo criado, esse modelo, né? Por tudo o que acontece na organização. Então, se eu bati minha meta, eu ganho algum tipo de ponto, reconhecimento. Se eu me desenvolvi como eu tinha combinado, eu vou ganhar um pouco. Se eu entreguei os resultados, eu vou ganhar. Se eu estou sendo reconhecido, eu vou ganhar. Então, é uma forma de tudo o que acontece dentro da organização, de alguma forma, pontuar por meio de uma gamificação maluca e magnífica ao mesmo tempo, aonde eu começo a direcionar aonde eu ganho mais e menos pontos, dependendo aonde eu quero pôr mais o foco. Então, por exemplo, se eu quero dar o foco maior na humanização, então os líderes que trouxer pertencimento, eles vão ganhar um ponto maior. Então, você percebe que a forma de remunerar as pessoas, por isso que eu falei um pouco de recompensas, ela começa a mudar. Eu não vou mais remunerar pura e simplesmente porque a pessoa entregou o resultado. Eu vou remunerar de acordo com o que eu acho que é importante trazer para a cultura daquela organização. Então, se eu quero trabalhar o pilar de humanização, se eu quero trabalhar o pilar de eficiência, então nas iniciativas, eu vou pontuar mais. Pilar da humanização, pertencimento ou acolhimento, ou trazer a prosperidade para a equipe. Se eu sou um líder que estou fazendo isso, eu vou ganhar mais pontos. Então, tudo de alguma forma, e sim, com seus ganhos, com seus pós e contras, né? Nós teremos problemas de pontos, né? E um outro programa é o programa que aqui a gente chamou de Eu Vejo Você, mas é um programa de reconhecimento onde as pessoas podem reconhecer as outras pessoas. De qualquer forma, claro que não, elas vão reconhecer por meio dos 3 pilares: humanização, eficiência e a parte da cultura. Então, eu posso, em qualquer momento, isso é muito usado em gestão de mudanças, tá? Em projetos de change management, em projetos de aquisições, mergers acquisitions, né? Implementações de SAP, enfim, em processos onde eu preciso trabalhar a resistência, os medos das pessoas, né? Então, eu começo a reconhecer as outras pessoas nos 3 pilares que eu quero dar para a organização. E percebam, pessoal, esses 3 pilares podem mudar a qualquer momento. Daqui a 2, 3, 4 anos pode sair um pilar que a gente alcançou aquilo e entrar um outro, e eu tenho muito mais um plano de sustentação para aquele pilar. E ao fazer isso, eu começo a mudar o RH também. Eu vou falar já disso. Tá? Então, pessoal, eu tentei trazer aqui alguns exemplos de coisas que foram feitas dentro do RH. Todos esses programas estão sendo desenhados olhando unicamente aqueles 3 indicadores. Algum desses programas não entrega alguma coisa desses 3 indicadores, então esse programa não deve existir. Inclusive, num processo de roadmap, que é o que a gente entrega, de qual programa precisa ser feito antes, a gente trabalha muito a questão dos quick wins, então o que eu consigo implementar o mais rápido possível com o menor esforço, e depois o que eu consigo implementar para já começar a mudar essa cultura e trazer eficiência e humanizar a organização. Tá? Então, é um programa que foi inteiramente desenhado para isso. Vou partir aqui para um final que eu acho bastante interessante, que foi a estrutura do RH. No final, depois que a gente desenhou tudo isso, a gente falou, tá, e qual que é a estrutura do RH que vai entregar isso, né? Querendo sair daqueles modelos de caixas, modelos hierárquicos. O que ficou de estrutura do RH, por incrível que pareça, ficou exatamente os 3 pilares. Algo muito diferente, eu nunca tinha visto algo igual em nenhuma organização. Mesmo os modelos da Gartner que elas têm trazido, né, modelos que elas falam que não vão mais existir as BPs, não vão mais existir todo esse modelo que a gente conhece lá de Urich, de RH, mesmo esses modelos mais novos da Gartner, que falam muito de problem solvers, ou enfim, outras estruturas malucas de RH, eu não tinha visto o que ficou. A gente ficou com uma parte, como se fosse uma área, uma gestão, um líder ali olhando para o pilar humanização. E o que tem dentro desse pilar humanização? Tem a integração,
tem aquele acolhimento de 90 dias, tem as conversas corajosas, tem as trilhas de desenvolvimento, programas de aposentadoria. Então, tudo aquilo, todos aqueles programas de RH que olham para o ser humano, estão dentro de um pilar humanização. E tem uma pessoa ali que está trabalhando essa humanização fortemente dentro dela para que ela possa trabalhar para a organização. Tem um outro pilar que ficou o pilar One Ponce, que é o quê? O pilar da cultura. Então, todos os programas e projetos e ações da empresa voltados para esse pilar estão aqui de baixo. Então, por exemplo, Employer Branding, recrutamento e seleção, comunicação interna, que virou aquela área de gestão de conhecimento, lembra? Os influencers da cultura. Então, tudo aquilo que está debaixo da parte do pilar de cultura está nesse pilar, né? E o último pilar, não podia faltar, eficiência. Então, quais programas do RH entregaria essa eficiência? Então, tem aqui, por exemplo, o planejamento de pessoas, o programa de meta, as avaliações que viraram aquelas conversas de transformação e as conversas corajosas, recompensas, benefícios. Então, basicamente, o RH foi estruturado em 3 pilares. Você tem um líder ali do ser, olhando esses 3 pilares, e dessa forma é a forma que o RH entrega resultado para a organização, entrega eficiência, a humanização. Nada será feito dentro do RH que não seja focado naqueles 3 pilares. Nada será feito no RH que não respeite essa parte de humanização. Claro, pessoal, esse é um processo de transformação. Tem todo o roadmap para ser feito dentro de 1, 2 anos, e isso vai mudando, vai sendo mapeado ao longo do tempo e vai sendo ajustado. Bem, foi criado toda uma parte de governança, mas aqui eu não vou falar muito dessa governança. E esse é o case. Esse case está sendo implementado neste momento. Eles estão super, ultra, mega felizes e empolgados. Acho que nós, da Luminata, também. Acho que mais do que cliente, a gente virou um parceiro. Tenho ido muito lá conversar com eles. Muito do que eu falei aqui está sendo feito em outras organizações. A CESP tem sido implementado em diversas grandes empresas. Enfim, de formas diferentes, até porque esse é um projeto único e para cada empresa vai ser uma forma muito diferente de se entregar. Talvez se eu fizesse isso para uma outra empresa, mesmo do mesmo setor, se os direcionadores fossem outra, a estrutura da RH seria totalmente diferente, o ciclo de gestão de pessoas seria totalmente diferente. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Finalizando aqui um pouco, eu gostaria de trazer uma parte de lição de casa para vocês, tentando respeitar o nosso horário, 8h35. Tentando fechar nos próximos 5 minutos. Eu vou abrir para se alguém tiver alguma pergunta também. Eu queria trazer 4 perguntas para vocês responderem. Eu convido vocês a anotarem essas perguntas e amanhã, com calma, ou talvez hoje, você responder elas de forma honesta. Talvez você queira até compartilhar com a sua equipe e mapear isso, como eles veem isso. Tá? Então, a primeira pergunta é: o que o RH da sua empresa, hoje, entrega para a sua organização? Para que serve a área de RH dentro da sua organização? E eu convido vocês, antes de trazerem aquelas respostas mais óbvias, entrarem num estado de presença e de autoobservação mesmo, e perceber o que de verdade vocês estão entregando, se tivesse definido 1, 2 ou 3 pontos no máximo. Segunda pergunta: de que forma o RH entrega diretamente resultado para o negócio? Um dos projetos desse da Ponce que foram feitos, ele reduziu em 10%, claro que com outras iniciativas, mas 10% o budget do administrativo da organização, que é um valor bastante relevante. Então, esses projetos são para trazer resultado. Ter uma empresa espiritualizada ou ter uma empresa humanizada significa ter resultado, sim. E quanto mais dinheiro a organização ganhar, mais o propósito dela ela vai entregar para o planeta, mais pessoas poderão estar trabalhando ali, e mais isso se retroalimenta. Então, é sim para trazer resultado. Então, a pergunta é: de que forma que o RH está entregando diretamente resultado para a organização? Terceira pergunta: o que disso tudo, nos 35 minutos que nós estamos aqui conversando, você aprendeu de diferente e que você acha que poderia ser implementado na sua organização a partir de amanhã? Seja num piloto, seja de uma forma simples com a sua equipe, ou seja na organização inteira. Então, o que você aprendeu hoje, você pode fazer de diferente a partir de amanhã? E a última pergunta: quais são as suas maiores dificuldades e desafios do RH hoje na sua organização? Pessoal, são 4 perguntas. Aqueles que me enviarem as respostas dessas perguntas para mim, seja amanhã ou ao longo da semana, eu não só comentarei
ou trarei as respostas ali, caso vocês tiverem fazer algumas perguntas também, mas vocês ganharão uma forma ali, um prêmio aqui, um bônus da Iluminata, tá? Vocês vão poder escolher dentre duas formas, tá? Uma delas seria uma mentoria. Então, uma mentoria minha ou de consultores da Iluminata, de 4 horas, onde a gente vai até a organização de vocês, entende o que está acontecendo no RH e fazemos um processo de mentoria, de questionamentos, entendemos o que poderia ser diferente, e seria uma grande conversa de 4 horas com toda a experiência que a Iluminata tem aí, com todos os mais de 30 consultores da Iluminata entregando projetos de transformação. Ou um outro, um diagnóstico enxuto, esse mesmo diagnóstico foi feito na Ponce, tem sido feito em outras organizações, só que de forma enxuta nós aplicaríamos e entregaríamos o diagnóstico para vocês verem o quão a organização está alinhada ou não com o RH, o quão estratégia é o negócio. Então, seria o diagnóstico, tá? Então, vocês têm 4 perguntas, aqueles que me responderem, eu entrarei em contato, vocês poderão escolher uma dessas 2 formas aí para levar para a sua organização, tá? Meu e-mail é marcelo.silva@iluminata.net. Meu telefone 011 96393 7094. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, estou super à disposição para conversar, tá? Eu vou abrir aqui, ver se ao longo da nossa conversa tiver alguma pergunta, que eu observei aqui até o momento não, mas enfim. Esse é o momento que eu abro aí para os minutos finais, responder uma ou outra pergunta, para a gente poder fechar aqui, tudo bem? Estou vendo uma pergunta aqui da Grazi. Esse assessment pode ser usado para alunos da Iluminata? Esse assessment pode ser usado de diversas formas, a gente está criando inclusive um app, ele mede o grau de consciência do ser humano e a gente quer medir o grau de consciência do planeta. Então, em breve, isso vai estar disponibilizado de diversas formas, diversos idiomas, qualquer pessoa vai poder fazer, vai ter uma parte gratuita, claro, e vai ter toda uma parte de diagnóstico profundo que poderá ser utilizado, tá, guys? Se você quiser, fique super à vontade aí de me procurar. A Mônica trazendo aqui acesso maravilhoso, a Mônica foi uma das pessoas que entregou o projeto comigo na Ponce. Deixa eu ver o que mais aqui de perguntas, ó, Vitor, Simone, Eduardo, diversas pessoas aqui, a Tata, enfim. Simone, na empresa que eu trabalho tinha um comitê de comunicação. Aqui é muito mais uma afirmação, um comentário, não necessariamente uma pergunta. Esses comitês são bastante importantes, desde que eles tenham um objetivo muito claro. O que esse comitê da comunicação, ou qualquer outro comitê, entrega para a organização? Qual o papel dele? Se isso não estiver entregando, não estiver servindo para muita coisa, se não estiver claro, infelizmente, talvez a gente poderia estar aproveitando esse tempo de outras formas. Tá? Conversas corajosas, aqui a Sarita falando. Quem mais? Yara, enfim, Grazi. Gratidão, Marcelo, pela Grazi, foi top, eu que agradeço. Marcelo, em uma empresa pequena, como trazer uma cultura? Pessoal, o trabalho que a Iluminata faz, isso foi bastante relevante, tá? Eu acho que a Iluminata está focada na transformação do planeta por meio do ser humano, através da elevação da consciência. E o autoconhecimento é uma dessas formas de fazer isso. Não importa para a gente ser empresa pequena, grande ou média, se é presidente ou se é um analista, todas as empresas têm o seu processo, e eu diria que nós somos muito mais parecidos do que diferentes, como diz uma grande amiga Cláudia, né, especialista em constelação. Tanto o ser humano como as organizações somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, se você quiser conversar sobre pequenas empresas ou empresas médias, tudo que eu disse aqui é extremamente aplicável e nós já fizemos isso, tá? Show, legal, eu quero. Fernandinha. O que o comitê entrega para a organização? Essa é uma boa pergunta, Grazi, a gente poderia ficar discutindo aqui. Estou um pouco preocupado com o tempo. Amanhã, se você me responder as 4 perguntas, pode me mandar essa pergunta que eu faço questão de responder ela pessoalmente, tá? Um comitê nada mais é do que uma parte de governança, onde alguns pontos relevantes para a organização precisam estar sendo observados o tempo todo. E o comitê serve para tomar decisões, serve para movimentar. Um comitê que não tem autonomia, um comitê que não está muito claro que precisa ser entregue, não tem encontros frequentes. E deu um problema aqui na conexão, mas acho que já voltamos. Comitê que não tem tudo isso, ele não serve para muita coisa, tá? Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre comitê depois, tá, Kelly? Não tem um programa que a Iluminata entrega que não saia com os planos de ação
ou que não saia com uma governança, e os comitês fazem parte disso, tá? Estou olhando aqui, ó, transformação do planeta por meio do ser humano, é isso. Legal. Pessoal, acho que é isso, eu vou encerrando aqui, é só um encerramento deste momento, dessa live. A Iluminata lança hoje pela primeira vez esse novo canal de comunicação com as organizações, onde eu e o João, um dos sócios do Iluminata, estaremos aqui apresentando diversos temas focados para a organização, sempre com case, sempre com técnicas e ferramentas, enfim. Então, nos acompanhem, uma vez por mês nós teremos essas aulas online focadas para a transformação de pessoas, líderes e organizações, tudo bem? Um agradecimento aí ao Rafa aqui da Iluminata, que está me ajudando a fazer tudo isso aqui funcionar, e todos os funcionários da Iluminata, a Ponce, novamente, os seus funcionários que nos apoiaram aí e nos ajudou nesse case. Enfim, fica aqui o meu fechamento, fico aguardando as perguntas de vocês, e espero aí em breve a gente poder estar conversando, tudo bem? Obrigado, pessoal, boa noite. Aqui, ó. 67. Se você encerrar o seu vídeo agora...